Estamos online? Boa noite. Sim, boa noite. Já estamos ao vivo com um tema de suma importância, que é sobre a prevenção do suicídio. Se você está aí vendo já essa live, vai compartilhando entre seus contatos, no seu perfil, nos seus grupos aí do Facebook, vai chamando as pessoas para assistirem, porque é um tema que aflige muitas pessoas, já afligiu muitas famílias, é um tema muito doloroso, mas é um tema que precisa ser abordado. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Estamos nos últimos dias de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, que é Setembro Amarelo. Não fizemos antes essa live por motivos de força maior, mas estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje para cumprir o nosso papel de psicólogos e o nosso papel de cidadãos também. Eu vou apresentar as nossas convidadas hoje, e para elas também cumprimentarem todo mundo aí que estiver nos assistindo, né? Uma de nossas convidadas hoje é a Nilva Novaes. Ela é psicóloga clínica, pedagoga, psicopedagoga, perita judicial e fundadora da clínica Clipeg, psicologia assim mesmo? Se lê Clipeg? Isso mesmo, Clipeg. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. E a Ângela Maria da Silva, que ela é psicóloga, psicanalista, pós-graduada em psicossomática e neuropsicopedagogia, e também é professora da Rede Municipal de Guarulhos. Boa noite a todos, e eu gostaria que compartilhassem, convidassem amigos para assistirem. Estamos fazendo com bastante carinho, porque é um tema muito importante. Muito importante. Exatamente. Para quem não me conhece, sou Edson Evaristo, sou psicólogo, psicanalista, sou escritor e sou candidato a vereador em Guarulhos. E uma das minhas bandeiras de luta é justamente um ambulatório de saúde mental aqui em Guarulhos. Então, essas lives, elas justamente fundamentam essa minha preocupação com a saúde mental das pessoas. Por isso que eu estou sempre focando esse assunto, convidando pessoas assim também, preocupadas com as outras pessoas, preocupadas em disseminar boas informações, como é o caso da Nilva e da Ângela, né, que hoje estão aqui, né? Gente, eu vou ler alguns dados para vocês, e uns dados nada bons, mas são dados reais, né? São informações que, infelizmente, a gente precisa informar. Antes de passar essas informações, se você estiver assistindo essa live também, pode participar, pode deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua história, que a gente vai comentar ao vivo aqui. A gente vai comentar ao vivo e passar também informações relevantes aí para quem tiver alguma dúvida sobre esse tema, tá bom? Gente, esses dados que eu vou passar para vocês são da Organização Mundial de Saúde. São dados de 2018. Né, por causa da pandemia, eu não consegui encontrar dados atualizados. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam suicídio a cada ano. Então, há casos de suicídios frustrados. Né? A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda, né, infelizmente. Ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos
mais comuns de suicídio em nível global. E, ultimamente, também a gente está vendo um fenômeno que são sites que aumentou muito nessa pandemia, né? Esses sites que ensinam e estimulam as pessoas a cometerem suicídio. Isso sempre existiu, né? Faz tempo, faz décadas que existe isso aí, mas nessa pandemia isso aumentou. E a gente está vendo também o aumento do número de suicídios durante a pandemia. Né? Então, são informações muito tristes, né? Vídeos de jovens, principalmente de jovens, né? Pessoas fazem vídeos antes de cometerem suicídio e vão lá depois e cometem mesmo, né? São situações muito tristes, né? O suicídio, né? Ele é uma tentativa de ruptura com a realidade. Ele é uma tentativa de ruptura com aquela situação que a pessoa está vivendo ali, porque a pessoa ela não consegue ver uma outra forma ali, ela não consegue ver uma outra situação. Né? Por isso que muitas vezes as pessoas partem para o suicídio. Bom, então, para comentar essas informações, vamos começar com a Nilva. A Nilva vai começar com uma explanação sobre o suicídio. E eu gostaria de pedir mais uma vez para vocês, participem, deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, que nós vamos comentar ao vivo aí mais adiante. E compartilhe essa live. Nilva, fique à vontade para fazer a sua explanação. Sim, lamentavelmente, os dados que você leu são reais, né? São dados reais, são fatores reais também, né? Quando você fala da faixa etária, que são os jovens de 15 a 29 anos que cometem suicídio, isso, infelizmente, é um dado real. Quando você coloca também, Edson, a questão de países de baixa renda, né? O que acontece? O suicídio, na verdade, a motivação, né, do suicídio tem vários fatores, claro, mas tem a constituição individual do ser humano, do indivíduo, do sujeito, né? Com o fator ambiental, com a combinação do meio em que ele vive. Então, tem vários fatores, né? Mas os conteúdos internos dele, do indivíduo, e a combinação ali do meio. Quando você fala de países de baixa renda, mas isso não acontece com pessoas de um nível maior? Sim, acontece, mas o índice maior é em países de baixa renda, por causa da constituição ambiental, né, do fator individual com a interação do indivíduo com o meio, desde fatores de desajustes familiares, mas quais os motivos do suicídio, né? O objetivo do suicida tem vários objetivos, né? Mas o objetivo maior, inicial, que a gente mais vê, porque Setembro Amarelo é um dado inicial, né? O Setembro Amarelo, ele aborda muito a questão da depressão, né? Da ansiedade, da intensidade, né? Não necessariamente a pessoa quer morrer, é um grito, é um pedido de socorro. Na verdade, ela tem a necessidade de acabar com aquela dor intensa, né? E é um momento de depressão, é um momento de desespero, a depressão não é momentânea, mas é um momento agudo, onde ela quer acabar com aquela dor momentânea, por isso o Setembro Amarelo. Quando você comenta sobre as tentativas frustradas e sobre os índices, né, um indicador forte de suicídio é uma tentativa frustrada, e a pessoa tenta, com a pulsão que todos nós temos, que todo indivíduo tem de morte, né, que a gente vê na psicanálise, a pulsão de vida e de morte, o instinto de vida e o instinto de morte, o indivíduo tem a falsa sensação de controlar a vida dele,
né? Então, ele tem a falsa sensação de controlar. E muitas vezes, a pessoa tenta suicídio, as pessoas chegam no consultório e falam para nós assim, minha filha tomou remédios. Ela não fala, minha filha tentou suicídio, né? E quando fala assim, eu tomei remédio, raramente a pessoa assume que tentou suicídio. Então, é muito importante, tanto o psicólogo, o psiquiatra, o amigo, o colega, o familiar, situar, não, você não tomou remédio só, você realmente tentou suicídio, e você poderia ter conseguido. Quando você fala de índices, Edson, o índice maior de tentativas é de mulheres. Os homens tentam menos, mas conseguem mais. Eles tentam menos, eles têm menos tentativas frustradas e mais tentativas efetivas. Agora, o número de mulheres, de pessoas que tentam suicídio, de mulheres que tentam suicídio, ainda que frustradamente, não geralmente, o número de tentativas frustradas maior é feminino. E a motivação são várias, né? Pode ser tensão, pressão, pessoas que sofreram abusos sexuais na infância, a dependência química de medicação, de drogas ilícitas, de álcool, perda de status, situação econômica, desajustes familiares e causas sociais, né? Os fatores são sempre muito particulares e a intensidade varia de indivíduos para indivíduo. Eu havia comentado um pouquinho com a Ângela hoje sobre os sinais que as pessoas dão quando vão cometer suicídio. A Ângela vai poder falar um pouquinho melhor disso, né? Que são alertas e que todos que estão ao redor devem ficar atentos. Ângela, você pode falar um pouquinho desses sinais? Sim, muito importante. E quando você fala da pulsão de vida, né, pulsão de morte, realmente nós vemos no jovem, a gente está falando mais do jovem, mas o suicídio, ele atinge todas as idades, mas isso está muito intenso agora, na idade de 15 a 29 anos, como diz a estatística, né, que até o Edson comentou, tal. O jovem, a gente tem visto, infelizmente, de forma muito triste, essa pulsão de morte. Geralmente a gente fala, mas o que está acontecendo? O que leva a isso? E, infelizmente, o suicídio ele sempre está atrelado a questões ligadas à depressão, ele está ligado a fatores de ansiedade e algo que está muito comum na questão, né, que a juventude tem feito muito, o uso e abuso do álcool. Então, quando a gente fala pulsão de morte, a gente pensa o que está acontecendo, que determinados grupos estão, por exemplo, como eu tenho acompanhado vários assim, casos de jovens com tentativas já, ou com, além da ideação suicida, que o jovem já apresenta, e ele já começa a falar de uma tristeza, aquela mudança brusca de humor que a gente observa no jovem, ele está realmente muito feliz. Em outro momento, aquela queda de energia, aquela tristeza, o isolamento no quarto, o isolamento da família, dos amigos, aquele período assim que a gente fala, né? Aquela dor. Às vezes o jovem ele tem muito o que falar, mas ele não está sendo ouvido, às vezes na própria casa.
no próprio lar. Quando a gente atende um jovem, eles se queixam muito, mas meu pai, minha mãe eles não estão me entendendo. Claro, tem a questão do conflito mesmo. Hoje a juventude está vivendo uma intensidade de coisas que para a nossa época, de 20, 30 anos atrás, era muito incomum. Precisamos, sim, ouvir mais este jovem, precisamos estar mais atento ao que eles estão querendo nos falar, ao que está causando tanta ansiedade, porque o que tem me incomodado muito é ver o número crescente de jovens além da ideação, a própria questão mesmo de se cortar. Eles se cortam, às vezes na região do pulso, né? Alguns, para esconderem dos pais, fazem ferimentos que os pais às vezes não percebem, outros adultos não percebem. Geralmente, quando a Nilva fala, esses sinais, realmente nós sabemos, o suicida, ele dá sinais. Sim, ele demonstra isso. Ele fala abertamente de coisas que a gente precisa ouvir com o coração, com atenção, e tentar entender o que está, qual é a nossa ação. Então, quando a gente percebe um adolescente ou adulto mesmo, com ideias assim, eu não quero mais viver, ou essa vida está muito difícil, eu não suporto mais, eu não vou conseguir fazer tal coisa, não tenho mais motivação para viver. Então, a gente precisa dar atenção a isso e não considerar que isso é uma frescura ou que é uma fraqueza daquela pessoa ou que ele está querendo apenas chamar a atenção. Isso é muito sério. Então, nós precisamos prestar atenção nessas tentativas. Por exemplo, outra coisa que às vezes até engana a gente, né? O comportamento do suicida, tanto do adolescente, do jovem, quanto do adulto. A gente precisa ficar antenado. Se é uma pessoa que está sempre em depressão, sempre triste, de repente, do nada, ele aparece falando assim para você: olha, estou muito bem hoje, está tudo bem. Ele começa com muita, sabe, uau, muita alegria, e você tem que observar isso, sabe, e ficar atento, porque é muito comum, após esses comportamentos parece de estar muito bem, assim, com a vida, o indivíduo realmente cometer o suicídio. E aí você fala, mas como? Ele estava tão bem. Eu sempre, até esses dias, estava conversando com a minha filha, de um jovem que aqui em Guarulhos fez 1 ano agora, em agosto. Era muito amigo da minha filha, né? E assim, ele se despediu de todos numa festa, uma grande festa, uma grande balada, super feliz, tirou fotos com todo mundo, muito alegre. Ninguém poderia imaginar que aquele jovem, após a meia-noite, na madrugada, iria cometer o suicídio. Foi muito terrível saber que talvez pudesse ter sido evitado, sabe? Eu não tinha contato com esse jovem, mas ele era muito amigo da minha filha. Então, você começa a ver casos, assim, muito próximos de pacientes que contam, como a Nilva comentou, a Nilva falou, né? Está sempre associado também a abusos na infância. Na escola observamos muito isso. A gente precisa estar atento como educador, como profissional da área clínica. Você observa que aquela criança, aquele jovem está muito triste, ou demonstrando um comportamento muito agressivo,
ou está se isolando. Precisamos tentar saber qual é a causa disso. Está sofrendo um abuso em casa, ou, às vezes, num outro espaço, um outro ambiente, qualquer que seja, mas o que está acontecendo? Hoje, atualmente, nós podemos observar que com esse Setembro Amarelo, parece que não, mas as pessoas estão tentando, com isso, observar mais as atitudes, observar mais as pessoas, e que realmente possamos levar a sério isso tudo. O Edson comentou algo muito importante quando ele fala dos fatores de risco agora na pandemia, que nós observamos a perda de emprego para alguém que é um chefe de família, perder o emprego. A gente fala chefe de família, tá? Hoje em dia, isso é muito assim, hoje está muito comum, às vezes a mulher está ocupando esse lugar. Mas tá, o desemprego, vamos pensar assim. Outra questão também, o estresse social, baixa autoestima, são fatores que você precisa cuidar, observar e não falar, olha, mas aquela pessoa é assim mesmo, aquela pessoa ela é muito quieta, aquela pessoa ela se isola, sempre foi assim. Não podemos pensar que sempre foi assim. E podemos observar, quando falamos de observar comportamentos que podem dar sinais. Outra questão na escola, a dificuldade de concentração que aquela criança, aquele adolescente vai estar apresentando, a desatenção, a dificuldade mesmo para concluir tarefas, que não sejamos pessoas que vamos pensar, vamos caminhar para o médico logo, deve ser... ele deve estar com déficit de atenção, ele deve estar... Não, a gente não pode ficar fazendo esses, sendo como um médico, sabe? Dar um rótulo ou dar um diagnóstico. Não, vamos ouvir aquela pessoa. Importante, quando o Edson fala, uma coisa que você falou que é importante para não perder o gancho, sobre o adolescente, é muito sutil, o Edson fala da pandemia, mas da questão da tecnologia, né? A gente vê jogos que convidam, jovens que convidam outros. Se a gente pensa que é um ato extremado de acabar com uma dor, ou de chamar, quando as pessoas falam chamar a atenção, mas esse chamar a atenção é um grito, é um pedido de socorro, de olha quando eu não estou bem. E é muito difícil perceber isso no adolescente, porque o adolescente, ele já tem alguns comportamentos emocionalmente intensos, né, exagerado. O isolamento é intenso, não é intenso? Sim, muito intenso. O isolamento é intenso. O falar das dores para o amigo é intenso. Eu costumo falar para as famílias e como profissional também, que quando se trata de suicídio, a gente não pode guardar segredo. Se não pode. Uma mensagem que eu gostaria de deixar, que eu quero deixar aqui, é assim, se alguém comentou sobre suicídio, minha vida está uma droga, eu não consigo, não quero mais, e quando a gente percebe uma desesperança muito grande, tá bom, eu estou ouvindo, mas eu não posso deixar de comunicar os seus familiares, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe. Eu sou seu amigo. Esse menino que você comentou do suicídio, quanto ele não desabafou com os amigos? Quantos sinais ele não deu, até pelo não dito, até pelo que ele não falou. O comportamento que não se
fala é muito sinalizador, né? E no adolescente a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso passa muito, muito despercebido. Ou seja, para punir o outro, porque essa pulsão de vida e de morte, principalmente na mão das pessoas, falando assim, Ângela e Edson, de um exemplo, eu acredito que vocês vão concordar, as pessoas brincam um pouco de controlar o quanto eu vivo, o quanto eu não vivo. Quando um jovem entra num carro e tira um racha, ele está brincando um pouco com esse controle da vida, né? Ele sabe que ele pode morrer, né? Quando faz um uso excessivo de drogas, ou um uso excessivo de álcool, ou mistura as duas substâncias, ele está correndo esse risco. Mas, geralmente, ele sai ileso, né? Eu tomei, eu saí ileso. Então, muitas vezes, isso também é um suicídio. É velado, mas é um suicídio. Né? Aquele suicídio de vou dar cabo da minha vida nesse momento hoje. Né, como o Edson comentou. E esses desafios que os jovens fazem nas redes sociais, né, o quanto você fica sem respirar, ou quanto de substância você usa, ou que movimento você pode fazer que pode quebrar o seu pescoço, de uma brincadeira mais ou menos assim, eles têm a falsa sensação do controle. Vocês percebem isso? Sim. Com certeza, tem essa questão do suicídio aos poucos, o suicídio homeopático. Né? A pessoa, ela não vai se matar de uma vez, muitas vezes ela não tem aquele ímpeto, aquela coragem de cometer o suicídio ali de uma forma rápida e decisiva. Ele vai fazendo aos poucos. Então, geralmente, às vezes ele se entrega à bebida, ele se entrega à droga, ele se coloca em risco de alguma forma, né, buscando que, assim, com o objetivo criando bases para a morte, para a própria morte. E isso é velado, não é, Edson? Para a família, não fica assim nebuloso? Sim, muitas vezes a família não vê isso como um suicídio. E nem vê isso também como algo assim que a pessoa quer morrer. Né? Ela vê ali como um comportamento ruim, um comportamento, ou muitas vezes um comportamento aceitável. É o jeito dele, faz parte da personalidade dele. Né? E não é. A pessoa está ali. Eu tive um caso muito próximo, assim, né, até bem próximo, né, de desilusão. Né? Uma pessoa ficou muito desiludida, né, com o relacionamento amoroso desfeito, o casamento desfeito. E a pessoa entrou no álcool, foi entrando no álcool, chegou ao ponto de morar na rua e, infelizmente, veio a falecer. Né? Que triste. Então, assim, é triste essas coisas, é muito triste. Né? E é um suicídio que poderia ter sido evitado, talvez. Certamente, todo suicídio poderia ter sido evitado. Exatamente. Né? A gente vê depois, né? Depois que a gente vê muitas coisas, né? Depois que acontece, que a gente vê muitas coisas. Mas isso está acontecendo o tempo todo, está acontecendo. Aquela Cracolândia, que muita gente vê apenas como um problema policial, vê apenas como um problema de segurança pública. Quantas pessoas ali não estão com esse impulso inconsciente, tentando se destruir, tentando se matar? Porque algum motivo a levou a pensar que ela não presta, que ela é um lixo mesmo, que ela tem que se destruir, né? O que está por trás daquele uso de droga? E eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas falarem que que aquela situação é apenas um problema de segurança pública. Basta usar... Ou social, né? Ou social também. Isso. Então, assim, apenas uma questão de dar trabalho para a pessoa, não é. Eu trabalhei com moradores de rua durante 10 anos. E eu vi que
moradores de rua ali eram usuários de droga e eles tinham muitas boas oportunidades. Muitos tentavam aproveitar as oportunidades. Eles iam, começavam a trabalhar, eles se vestiam bem, né? Começavam ali aquela nova vida. De repente, a pessoa sumia. A pessoa recebia o primeiro salário e sumia. Nossa. Então, né, assim, a pessoa ela está num estado ali que ela não consegue manter uma rotina. Ela não consegue manter um controle. Não é só a questão da dependência química, mas é a questão também da dependência psicológica. A pessoa não vê ali uma forma de viver de outro jeito. Ela não se acha capaz de viver de outro jeito. Ela não não faz projetos, né, futuro. Isso. Ela não vai fazer o projeto porque ela não se sente capaz de fazer um projeto. Então, muitas vezes, o discurso, até para diminuir essa frustração, ele fala, eu vou usar droga mesmo, eu gosto de usar droga, eu não vou parar. Mas é para diminuir a frustração, para não lidar com a frustração de que ele não está tendo forças para conseguir parar com aquilo sozinho. Né? Claro que esse tema parece que a gente está falando de drogadição só, né? Mas esse tema está muito ligado à questão do suicídio. Sim. E outro ponto que eu acho bem, que a gente ainda não comentou, mas está bem ligado ao suicídio, é um comportamento suicida. A gente vê que não só o jovem, mas até adultos mesmo, quando eles começam com a questão da promiscuidade, não é? Vários parceiros mesmo, porque, assim, não está preocupado com a própria vida, nem com a vida do outro. Então, entra naquela coisa assim, o prazer a todo custo. E se sente, né? Tem vários parceiros, e é muito triste. A gente conseguir trazer uma pessoa dessa para a realidade do quanto ela está se autodestruindo. Então, é autodestruição. Mas tudo isso está ligado nessas questões ao processo de autodestruição, tudo está ligado a uma insatisfação, né, com a vida, né, a uma insatisfação consigo mesmo, além da dependência biológica, quimicamente biológica, né, que o organismo estabelece, mas tudo isso está ligado a um insucesso individual mesmo, a um desajuste, a uma desorganização pessoal extrema. Né? Porque quando existe uma desorganização pessoal extrema, aí a pessoa tem existe um sentimento de desesperança, e essa busca, né, na droga, no sexo, na promiscuidade, no álcool, na medicação, e até porque, quando eu falo do suicídio como um ato de extremado, de socorro ou de solução, o que acontece? Tem a fantasia de que o suicídio é um ato honroso, porque nas civilizações antigas existiam sacrifícios, né? Então, tinha esses rituais nas civilizações antigas, a pessoa que cometia o suicídio, ela era honrada. Nossa. Assim como os homens bomba, né? Os japoneses, os kamikazes japoneses, né? Sim. Na Segunda Guerra Mundial são exemplos dessa ideologia, a morte por ideologia, né? Sim, a morte por ideologia. Então, tem essa questão ideológica e esse ato honroso. Quando os jogos sociais, hoje, nas redes sociais, os jovens se desafiam, eles querem se honrar, eles querem se sentir honrados. Assim, o quanto eu consigo. Teve casos aí recentes, né? Um pouco antes da pandemia, que isso estava estourando, e a pandemia não é que deixou de acontecer, tirou um pouco o foco do noticiário, né? De que eles estavam
fazendo um jogo nas redes sociais, tinha o jogo da baleia, tinha da baleia azul, o quanto você ia se desafiando, para que você se superasse mais que todos os outros envolvidos no jogo. No final, era realmente a consumação. Vocês percebem o quanto tem a ver com os rituais das civilizações antigas e não é tão antiga assim, né? Que a gente vê a cultura de outros países, mas, assim, os sinais, quando a gente fala, assim, dos sinais, que é importante a gente ouvir, como professor, como psicólogo, como colega, como vizinho, como confidente, que às vezes, meu amigo me confidenciou, eu não posso falar, né? Mas a pessoa, vocês sabiam, assim, pouca gente sabe, né? Mas as pessoas que não evitam o suicídio, o indutor do suicídio, ele é sujeito às penalidades da lei, né? Então, num jogo, e nós não estamos falando de criança só, adolescentes e até jovens praticam esse jogo de indução. E o indutor, ele é sujeito a penalidades da lei. E a pessoa que também não evita o suicídio, também é sujeito às penalidades. Sim, importante saber isso. Eu vejo muito isso no consultório, de mães que falam assim, a filha já tentou suicídio 1, 2, 3 vezes, ela já levou para o pronto-socorro por conta de tentar suicídio através de medicação, com uso de drogas, e aí a mãe, a gente alerta, não deixa sozinho, não deixa a medicação com a pessoa, mas ela precisa tomar, então você vai dar para ela. Sim. Você não evitar muitas... E quando você fala, Ângela, de abordar, realmente tem que ser incisivo. Ó, você precisa dar. Porque se você tem essa caixa de medicação, você está favorecendo que a sua filha pratique suicídio, ela pode conseguir. O seu filho pode conseguir. Sim. E a pessoa, quando a gente está falando de alguns sinais e algumas tentativas, já é muito complicado, porque uma hora a pessoa pode conseguir. Agora, quando a pessoa tem a ideação suicida, é muito intensa, ela vai tentar por vários meios. Vai. Então, e muitos até conseguir, alguns até conseguir, infelizmente. É muito triste isso. Essa questão da ideologia, né, que a gente acha às vezes que não existe, né, que é algo do passado, né, que não existe mais, mas existe sim. Essa questão dos jogos, né, que vocês citaram, é algo assim que deve se prestar atenção também. Eu estava conversando com um amigo meu há algumas semanas. Ele estuda sobre essa questão dos videogames. Ele vive na Rússia atualmente, né? Ele é um rapaz, e ele estuda, ele é autodidata, ele estuda assim por conta própria, né? Ele não estuda dentro de uma academia, né? E ele estava me contando sobre algumas influências dos jogos, né? E uma dessas influências que ele falou, jogos de videogame, é sobre a questão do suicídio, né? Quer dizer, todas as crianças, os jovens que jogam videogame vão se matar? Não é essa a questão. Mas assim, se tiver algo que desperte nele, o jogo pode influenciar sim. Então, são jogos, não são todos os jogos que são saudáveis. Tem jogos ali que pregam não só o suicídio veladamente, sutilmente ali, mas também o assassinato. Então, você vê ali que é uma desvalorização da vida. A vida não tem valor. Automaticamente, a própria vida também não tem valor. Né? A vida do outro não tem valor, a própria vida também não tem valor. Eu estava assistindo um documentário esses dias também, né, para a gente falar dessa questão da influência, né, ao suicídio. Eu estava assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, a invasão de Berlim ali, que os alemães invadiram a União Soviética,
depois eles foram perdendo a guerra, foram recuando, e chegou ao ponto ali deles terem que defender Berlim. Eles contabilizaram ali a morte, durante os conflitos, mais ou menos de 100 mil civis, só civis. Nossa. Desses 100 mil civis, 6 mil cometeram suicídio. Nossa. Por quê? Eles não suportavam, muitos cometeram suicídio e mataram os próprios filhos, as crianças. Eles matavam os filhos envenenados ali e depois se matavam. Era suicídio em família, né? Porque eles não suportavam a ideia de viver num mundo fora do nazismo. Eles não suportavam a ideia. Eles não admitiam viver sob o controle de tropas inimigas, por exemplo. E eram civis. A força da ideologia, não? Força da ideologia. Quer dizer, o suicídio nesse caso é um ato de libertação. Eu vou me libertar daquilo, né? É uma ideia deturpada, claro. Eu vou libertar isso para me libertar disso. Eu vou me libertar disso. Eu não sei como é que é depois da morte. Eu não sei se essas pessoas que se mataram acreditavam em algo após a morte, uma vida após a morte, né? Como a maioria das pessoas acredita, né? Então, mas eles se matavam no sentido assim de se libertar daquela situação pós-nazismo. Não, eu não quero viver fora do nazismo. Então eu vou matar. E eu não quero que meus filhos também vivam isso. Né? Então, tão enraizada que acabou, né, eles cometendo suicídio como beber sem água, comer um lanche na esquina, trocar de roupa, um ato normal. Mas o jovem tem essa ideia. Você percebe a semelhança com a ideia? Você falou do índice entre os jovens, né? Claro que tem suicídio de idosos e, enfim, né? Mas, assim, de adultos. Mas o jovem não tem essa ideia de libertação? Esse ideal de libertação? Liberdade. Então, é muito semelhante quando a gente vê, assim... a gente está falando dessa questão da ideologia, nós não precisamos ir muito longe. Ontem, no noticiário, passou uma reportagem sobre aquela escola de Suzano, onde aconteceu um suicídio. O suicídio, quando você fala, Edson, do homicídio e do suicídio, eles estão intimamente ligados, né? Então, eu mato e eu morro, né? A ideia de morte permanece a mesma coisa. Fala, minha vida não tem valor, a vida do outro também não. Numa questão de ideologia. O jovem e com os transtornos, né? Os fatores da constituição interna do indivíduo mesmo, né? Quando eu falo dos distúrbios da evolução psicológica daquele indivíduo, a gente tem que estar atento aos sinais, porque uma coisa está muito ligada à outra. Então, a ideologia, a evolução do desenvolvimento psíquico e comportamental daquele ser, aquele sempre tem bastante a ver com distúrbio psiquiátrico e psicológico, né, com as neuroses psicoses. Aquele rapaz que invadiu a escola, ideologicamente, que programou, que fez a carta, que cultuava aí uma ideologia dos países de guerra, né? Ele programou um ritual para depois que ele morresse. Quantos jovens ele não matou? Então, é o que o Edson falou, minha vida não tem valor, o outro não tem valor, mas está intrinsecamente ligado ao homicídio, a matar, e está a ideologia, e há um desajuste psicológico, emocional e comportamental, que aquele rapaz tinha também. Então, são fatores que estão muito juntos. E quando o Edson fala, às vezes a gente não percebe porque é sutil,
um sinal, maior índice de suicídio, são entre jovens com comportamento antissocial e que usam, que têm comportamentos impulsíveis, que provêm de lares com desajustes e perturbações, fazem uso de álcool e drogas, né? Então, o maior índice está entre esses jovens. Então, acho que uma coisa está muito ligada à outra, né? Gente, tem algumas participações aqui, já vou... Quer concluir, Ângela? Não, só ia falar que realmente isso que a Nilva falou é bem assim, é bem visível isso, está bem relacionado. Mas vamos então às participações, não é? Para a gente poder responder algumas perguntas. Não teve perguntas assim, mas tem alguns cumprimentos aqui, né? Vamos lá, vamos ver, né? A Sueli diz feliz em relevo, né? Sueli, um abraço, obrigado pela participação, né? Obrigado pela participação, minha amiga Sueli. Tem a Carolina Antonioli, boa noite a todos, muito obrigado também pela participação e aí pela audiência, né? Ela conclui aqui, diz que é muito importante o que está sendo colocado. De fato, é um assunto muito, muito importante. Seria ideal que a gente nem precisasse estar falando disso aqui, mas infelizmente é necessário. Então, eu volto a pedir para você que estiver nos assistindo, compartilhe essa live, né, chame as pessoas para assistirem, deixe as suas dúvidas aqui, né, se você quiser deixar alguma sugestão de tema sobre o suicídio, né, para a gente tocar aqui nesse assunto, pode colocar que a gente vai comentar aqui ao vivo, tá bom? A Kelly Sandra, minha amiga, amo esse meu amigo Edinho, parabéns aí, obrigado pela participação. A Kelly é uma ótima pessoa, né, uma pessoa incrível, aí, muito obrigado aí pela participação. Também te amo, minha amiga, você é uma pessoa muito especial, tá bom? Mando um grande beijo aí para sua família. E a Carolina Antonioli também, parabéns, Edson, Nilva e Ângela. Né? Obrigado mais uma vez aí pela participação. Né? Então, assim, né, a gente está falando de sinais também, né, como as pessoas dão sinais. E muitas vezes as pessoas veem o ato do suicídio ou a ameaça de suicídio como fraqueza. E não é fraqueza. É um ato de coragem extremo. A pessoa está buscando as últimas forças dela para cometer o suicídio. Essas são as últimas forças que ela tem. Então, quando alguém falar que está pensando em dar cabo à própria vida, em encerrar a própria vida ali, veja aquilo como atenção, com atenção, e veja aquilo como um ato que a pessoa está buscando forças para realizar esse intento, para realizar o suicídio, a própria morte. Não pense que é frescura, não pense que é para chamar atenção, que a pessoa está exagerando as coisas. Ela pode estar exagerando as coisas, sim, mas ela pode terminar em suicídio, esse exagero. Então essa pessoa, ela precisa ter as ideias na cabeça dela clareadas, ela precisa conseguir enxergar outras formas de viver, outras formas de conduzir a vida, de não achar que aquela situação que ela está passando, é uma situação que vai ser eterna, que vai ser sempre daquele jeito. Muitas vezes, a pessoa vai precisar de apoio profissional, de psicólogos, como nós três aqui, né, que estamos aqui hoje. Ela vai precisar de apoio profissional. Então, procure apoio profissional para essa pessoa. Procure apoio psicológico. Procure apoio psicológico, porque essa pessoa, ela vai precisar. Ela vai precisar. Por quê? Por que essa pessoa está colocando ali a questão do suicídio em evidência?
né? Porque ela não está conseguindo encontrar outras soluções. Ela não está conseguindo ver outras formas de vida, né? Como já foi dito aqui. Então é preciso clarear a cabeça dessa pessoa. Essa pessoa precisa se fortalecer no sentido de ver outras formas de vida. Uma vez eu estava no Paulo. Oi, desculpa, mas o que você está falando é um sentimento de desesperança. Se perceber esse sentimento de desesperança ou esse comportamento isolado, não espere chegar a uma tentativa, não é isso que você está falando. A tentativa, gente, a tentativa de suicídio, ela é muito perigosa, porque a pessoa, ela tenta, não consegue, ela pode ali, dependendo de como ela tentou, ela pode ficar internada, ela pode receber cuidados médicos, e ela volta ali para a vida normal dela. Se essa situação psíquica, a situação psicológica dela não for resolvida, ela vai tentar de novo. Só que ela vai tentar de novo agora, corrigindo os erros da primeira tentativa. Como ela não conseguiu na primeira, ela vai ver uma forma de conseguir de fato na segunda tentativa. Quer dizer, eu não consegui na primeira, eu falhei por quê? Porque eu tomei pouco remédio. Então, da próxima eu vou tomar o triplo, tomar mais, eu tomar 4 vezes mais. Eu não consegui por causa disso, então eu vou corrigir a falha, entre aspas, né, a falha que salvou a vida dela, ela vai tentar corrigir essa falha. Então é muito perigoso, a tentativa de suicídio é muito perigosa. Então as pessoas devem ficar atentas quanto a isso. Né? O que eu ia dizer é o seguinte, uma vez eu estava no centro de São Paulo, eu era bem mais jovem, né? Eu acho que eu estava saindo ali da minha adolescência, eu estava no centro de São Paulo ali, no viaduto Santa Efigênia, embaixo ali, passando por baixo, eu estava voltando para a estação, de repente eu vi, assim, eu estava me aproximando ali, na parte de baixo do viaduto, tinha um grupo de pessoas ali, uma roda, assim, de pessoas, e eu fui chegando perto, quando eu vi, tinha uma moça no chão. Uma moça estava ali deitada no chão, eu vi que tinha alguns machucados, estava com uma bolsa pequenininha, estava muito bem arrumada, maquiada. Né? Aí eu olhei assim, eu perguntei o que aconteceu com ela. Eu falei assim, ela pulou lá de cima, rapaz. Eu falei, nossa, ela tinha pulado do viaduto Santa Efigênia, ali para baixo. Logo chegaram alguns policiais e logo chegou os paramédicos, né? A ambulância chegou e a levou. E ela estava viva. Ela mexia a cabeça, mexia as pernas, mas ali numa situação, não sei se ela sobreviveu, espero que tenha sobrevivido, mas no estado ali, não sei. Depois, quando eu cheguei em casa, eu vi a cena. Ela estava em cima do viaduto, e quando ela foi tentar pular, alguns rapazes que estavam próximos ali tentaram segurar, e ela ficou pendurada um tempo, e os rapazes tentando segurar pelos braços dela, pelo cabelo, pela roupa, mas não teve jeito, uma hora ela caiu. Ela era gordinha, então os rapazes não conseguiram segurar e ela caiu. E eu vi aquilo com muita tristeza. E eu nunca esqueci essa cena. Né? É impactante, né? É muito impactante. Eu não vi ao vivo ela caindo, eu vi pela TV depois, mas eu vi ela caída ali. Mas eu vi assim, a pessoa bem arrumada, você vê que a pessoa se esmerou ali, né? Ela estava com uma bolsa, se maquiou, arrumou o cabelo ali para cometer suicídio. Né? Eu não sei a história dessa mulher, não sei, mas é algo assim, né? Que quando chega nesse ponto, imagina o nível de dor dessa pessoa. Sim. O objetivo é acabar com a dor, né? Como nós falamos. Exatamente. É uma tentativa de romper com essa dor. Né? E é muito, assim, falar que é triste é pouco, né? É uma cena assim, muito. Eu estava conversando também com um amigo hoje sobre isso também,
ele falou assim, né? Mas a pessoa vê aquilo como uma libertação. Eu falei, sim, mas a gente deve apelar para o sofrimento, a gente deve atacar, ter como foco o sofrimento que essa pessoa está tendo para ter o ato do suicídio como uma libertação. Né? Que não é uma libertação, uma ilusão de libertação. É como se a pessoa fosse se matar e renascer de novo. Né? Parece que a ideia... parece que lá no inconsciente, lá no fundo do inconsciente, a ideia é essa. É você cometer o suicídio, você romper com essa vida e renascer numa nova vida, sem aquele sofrimento. Ou participar do que continua acontecendo. É como se ela saísse da trama, né, da trama da dor, daquela trama ali, e visse de fora essa falsa sensação. E uma coisa importante, Edson, também, é como ficam, o impacto, você falando do impacto que você teve de uma pessoa, um ser humano, uma desconhecida para você, mas um ser humano. Você imagina o impacto para a família. Quando alguém comete suicídio, eu falei do desajuste interno, é um desajuste familiar, é do grupo ali onde a pessoa vive. Então, o adoecimento não é só da pessoa. Tem famílias que não é só da nossa, que tem um tabu muito grande, e não só um tabu, uma dor muito grande, que não dá conta. E fica a dor, né? O ente querido parte, mas a dor fica. Fica, eternamente. E pode vir a culpa, né? A culpa vem. O que eu poderia ter feito, por que eu fiz isso, por que eu não fiz assim, por que eu não fiz daquele jeito. Uma colega de trabalho minha, há muitos anos também, já faz mais de 20 anos já, e ela me contou, eu lembrei agora disso, ela me contou que ela chegou em casa, ela viu o pai dela pendurado, enforcado. Nossa, que horrível. O pai falou assim, que não tinha... Ele falou que nunca deu, assim, que eles nunca perceberam sinal nenhum, ele era alegre, estava tranquilo ali, vida financeira estabilizada, não tinha dívidas, aparentemente não tinha inimigos, né? Não tinha... assim, ninguém... Ela disse que não sabia a razão que ele fez aquilo. Aí ela falou que ela se agarrou nas pernas do pai dela, assim, se agarrou nas pernas no sentido de não fazer mais a pressão para baixo. Ela falou que precisou de mais de 4 policiais para tirá-la dali depois que ela não soltava ali as pernas do pai, né? Que dor. Pendurado. Né? Imagina o impacto dela, né? Horrível. A pena de ver ali. Ainda mais uma pessoa assim que, para ela, não teve sinais. Se teve sinais, não sei, ou eles não perceberam, ou negaram. Às vezes uma negação, Edson, pela culpa que você falou, que eu pensei. Uma negação da realidade, entendeu? Acontece. Existia algum sinal sutil, sempre existe, né? Algum sinal sutil, e fica essa culpa. No congresso, ano passado, de psiquiatria e psicologia, uma palestrante falou, eu não me lembro se ela era psicóloga ou psiquiatra, ela falou, eu não evitei o suicídio da minha filha. E hoje ela trabalha com isso, né? Foi um congresso onde nós falávamos só de crianças e adolescentes e de psicopatologias, né, em crianças e adolescentes, e aí foi abordado esse tema. Ela conta que ela passou em frente, era uma filha adotada, e ela tinha, assim, se vê aquele amor, ela já trabalhava num projeto social e adotou aquela menina, enfim, e ela disse que a menina tinha, né, uma dor intensa, um vazio e uma dor muito grande, mas nunca ocorreu de que a filha fosse se atirar pela janela. Então, percebi essa culpa muito grande de não ter posto uma grade naquela janela.
Ela fala que minutos antes ela passou em frente ao quarto e viu a filha no quarto. Porta aberta, janela aberta. E depois ela voltou, viu a janela aberta, olhou, não viu a filha. Então, e hoje ela trabalha com isso, né? O ano passado, no congresso, ela comentou sobre isso, que ela não evitou, não sei há quantos anos isso tinha ocorrido, ela comentou, não me lembro, e ela falou isso. Então, a gente percebe uma culpa, e a culpa traz a negação também, né? Sim, e ainda bem que essa moça pôde falar sobre isso, né? Ainda bem que ela pôde desabafar com um colega e que ela pôde falar. Tanto que ela entra num choque, num estado de choque ali, que ninguém tira, é como se ela pudesse evitar o que já não se evita mais, né? Isso. Hoje, analisando dessa forma, a gente vê mesmo que ela estava tentando evitar algo ali que não tinha mais jeito mesmo, né? Como você colocou, e talvez ali um sentimento, assim, tentando aliviar uma culpa ali, colocar assim, tentando impedir aquilo que ela deveria ter impedido antes, alguma coisa nesse sentido. Ela acredita que teria esse poder. Isso. Que talvez não teria, né? Quando a Ângela assumiu ali no baterismo de conexão, quando as pessoas, Edson, você como psicólogo, a gente vê no consultório sempre os pacientes relatam um familiar, ou que não se relaciona, ou que é isolado, ou na família e na vida aquele adolescente não sai do quarto, a fulana não sai do quarto, ela não fala com ninguém mesmo. Então, a gente observa muito isso, e quantas vezes as pessoas buscam auxílio? Quase nunca. Quando há uma tentativa de suicídio, já houve um grito de socorro. A situação já está insustentável. Quando você relata algumas situações assim de exagero, quando você fala, a pessoa acha que está exagerando, está se manifestando exageradamente, ela só está externando uma dor que já é exagerada dentro dela. Não é exagerada, é demasiadamente grande. Sim. Como exagero. Isso, né? As pessoas veem como exagero, veem como frescura, veem como drama, porque ela se baseia nela mesma. Ela vê, ela tira dela, ela se baseia nela para ver a condição psíquica do outro. E a gente não pode fazer isso. Nós, psicólogos, sabemos disso. Muito claro, a gente não pode ter nós como parâmetro do outro, né? O outro não tem o parâmetro, né? O outro é o outro. O outro ele tem uma condição peculiar, ele tem toda uma estruturação de personalidade diferente, única. Cada personalidade desse mundo é única. Então a gente não pode ter um parâmetro homogeneizar tudo, generalizar tudo. Não tem como. Então é algo assim que a gente, assim, que as pessoas ao redor devem ficar atentos. Nunca perder de vista a atenção e saber que o outro é o outro. Você é você. O outro diminuir a dor, né? Não diminuir a dor do outro. Isso. Exatamente, diminuir, desmerecer a dor do outro, né? A dor do, assim, para você pode ser algo tolo, algo pequeno, mas para o outro não. Para o outro toma uma dimensão ao ponto de tirar a própria vida. E a gente não entende, mas, nossa, mas como? Por causa disso? Quer dizer, se teve algum deixa eu só colocar a Ângela aqui. Ângela, eu acho que saiu. Acho que eu caiu. Eu posso fazer um comentário? Claro, fica à vontade. Então, tem um comentário assim que eu gostaria de fazer. Comentário seguinte. Uma coisa que a gente observa muito, inconscientemente, o jovem,
suicida. Ele sempre tenta uma forma de atingir a família. A gente pensa, mas como é isso? Mas já foi feito pesquisas que realmente está relacionado isso. Ele tenta como uma forma de atingir, porque algo não está bem naquela relação. E isso é muito triste para a família tomar consciência disso, para aquela pessoa que estava próxima do suicídio. Isso é muito triste. É uma forma, muitas vezes, de tentar ser, é uma última tentativa de tentar ser amado, tentar ser notado, de tentar ser olhado. Nilva, eu acho que eu te cortei, Nilva. Perdão. Não, mas é isso mesmo, né? É aquela intensidade, são os sinais, são as sutilezas, é a negação da família. A família, geralmente, quando a gente fala assim, não, a família nega, por quê? Porque se ela admitir, enxergar que aquele jovem, aquele adolescente tem um problema, onde ele foi constituído, onde ele foi criado, onde ele foi concebido? Na família. O problema é da família. Então, quando a gente fala assim, mas como fica depois a família de quem cometeu o suicídio? Né? Por quê? Porque está ali também, o núcleo está ali. É o indivíduo, individual e único, sim, mas o meio que está, né? Então, nós temos ali um envolvimento familiar, um sentimento familiar, né? Ou um luto infantil mal resolvido, ou um distanciamento muito grande, um não olhar para esse jovem, né? Como o Edson falou, ele quer desesperadamente ser olhado, os pais são ausentes, ou a família é isolada, ou a família é ausente, eu não tenho sentimento de pertencimento, e a gente fala, nossa, quem partiu, quem ficou, fica extremamente abalado, mas fica extremamente culpado também. Então, quando a gente fala, né, o Edson comenta a questão de buscar ajuda, quantas famílias nós não vemos todos os dias? Quando está no consultório, está tudo bem, está procurando ajuda. Quantas famílias nós não vemos na vida, na sociedade, em que tem um jovem ou tem um membro familiar que é tido como problema, como problemático, como exagerado, ou como isolado, né? E não se busca uma ajuda, ou não se possibilita que a pessoa busque essa ajuda. Que seria importante. Então, eu percebo isso, a negação também de que exista um problema. Isso é muito sério. Muito. Assim, negar essa condição do outro, né? Negar ali essa realidade, é uma forma de você negar a sua possível incapacidade, né? É para evitar uma frustração ali de se ver como incapaz de resolver problemas familiares. Por quê? Porque muitos pais, eles se colocam ali em posições de que eles não deveriam ter, né? Posições de muita onipotência, de que eles têm que saber tudo, resolver tudo, têm que prover tudo. Então, quando essa sensação de onipotência ela é colocada à prova, a pessoa não sabe lidar com ela. Então, ele vai negar. Das mais diversas formas possíveis. Ele vai negar, pode negar com alcoolismo, com violência, pode negar com alheamento, pode ser muito calmo, aquela calmaria que ninguém entende. Omissão, que é omissão. Quer dizer, ele pode, de várias formas ali,
evitar ter contato com essa frustração, né? Sim. E então, assim, as pessoas precisam ter, né, os pais, né, enfim, os adultos, eles precisam colocar-se em seu lugar. Não adianta assumir posições que você não pode cumprir, que não é mesmo para você cumprir, né? Você não é dono de tudo, você não sabe tudo, você não é capaz de tudo. Então, tem que procurar ajuda, né? É claro que a maioria dos serviços psicológicos são pagos, né? A gente tem que também citar a nossa realidade, principalmente a realidade do nosso país, né? Nem todas as pessoas têm acesso à psicologia, à psicanálise, né? Infelizmente, né? E também a questão também dessa cultura de que as pessoas ainda evitam procurar um serviço de psicologia. Ainda já mudou muito, tem muita gente que não tem mais essa visão, mas ainda há pessoas que veem a psicologia como você procurar a psicologia como um ato de fraqueza, como um ato que você não consegue ter controle da sua própria vida. E não é assim, né? Não é assim. Então essa cultura precisa ser mudada, a gente precisa ter em mente que nós somos seres gregários, nós somos seres eminentemente sociais, que precisa do outro para sobreviver. Um ser humano fabrica roupa, um ser humano fabrica o alimento, um ser humano fabrica não sei o quê, outro ser humano fabrica outra coisa. Outro ser humano é o médico, outro ser humano constrói, outro ser humano limpa. Enfim, todos os seres humanos, eles se completam numa grande rede. Então, e os psicólogos estão nessa rede. Psicólogos e psicólogas, né? Precisar não é fraqueza, né? Exatamente. Então, assim, exatamente, né? Assim, eu sempre dou um exemplo até, mas é bem fácil de entender, o exemplo até pueril, infantil. Assim, você vai comprar roupa numa loja, você demonstra fraqueza que você está comprando roupa numa loja porque você não sabe fazer a própria roupa? Porque você não sabe costurar a tua roupa em casa? Não. Você está lá comprando roupa porque alguém... Porque muitas coisas você não vai saber fazer mesmo na sua vida. Então você vai lá e compra roupa. A psicologia é a mesma coisa. Nós, psicólogos, passamos por psicoterapia. Sim. Nós, psicólogos, passamos, né? Nós fazemos a nossa psicoterapia. Então, assim, precisamos eliminar essa cultura. E se você mora aí numa cidade que não tem serviço de psicologia, que é uma cidade mais carente, é uma cidade que não tem, enfim, tenta procurar um auxílio médico, tenta procurar o BS, né? Exija aí do seu prefeito, dos seus vereadores aí, que coloquem serviço de psicologia nos postos de saúde, que é obrigação deles a ter. Então, assim, pressione os políticos aí da tua região. Psicólogo, gente, psicólogo esse tipo de profissional psi, né? Ele precisa estar nos postos de saúde, que é onde começa a atenção básica de saúde. E saúde não é só corpo, né? O psiquismo também precisa ser olhado. Então, vamos começar a mudar essa cultura aqui no Brasil. Vamos começar. Procure aí uma universidade que ofereça um atendimento gratuito se você não tem condições de pagar. Enfim, procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda. Sozinhas, né? Isso, vocês estão sozinhos. Não deixe a situação pior acontecer. Não deixe o pior acontecer. Né? Gente, já passamos aqui da 1h10 de live. Eu gostaria, passa rapidinho, né? A gente deixava ficando conversando aqui durante horas. Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, podem falar um tempo aí para a gente encerrar a nossa live. Mas fiquem à vontade, podem fazer suas considerações. Eu gostaria de colocar aqui
o quanto é importante na forma de ver a, a base, que é a estrutura ali onde está esse indivíduo, né? A família, as pessoas com quem eu convivi, o conceito de família mudou bastante, mas não importa, vamos pensar nas pessoas que estão naquela residência, por exemplo, a forma como se tratam, a forma como se cuidam, é preocupante mais quando a gente ouve pessoas falando, não fica só no quarto, o pai chega, vai, não conversa, a mãe, por exemplo, está ocupada ali, além de, tudo bem, ela vê a novela dela, tudo bem, tranquilo, mas está lá no celular e não dando atenção para a criança, por exemplo. Isso falando de criança, adolescente, mas o casal também há de se ter cuidado com a relação. Ambos cuidarem um do outro, prestarem atenção. O que o outro está sentindo, qual a necessidade daquela pessoa que está ali dividindo a vida. Então, são coisas que, base, prioridade. Então, é onde a gente, vamos dizer que é o primeiro cuidado, ali. Mas é claro que ali, esse cuidado se amplia no macro social, onde você vai observar essa família, as outras instituições, a igreja, escolas, qualquer outro ambiente. Então, é aí que o cuidado de atenção básica é para se estabelecer, cuidar, se prevenir na questão dos conflitos. Eu acho que isso é básico. Então, eu só gostaria de deixar isso e agradecer a oportunidade de podermos ter falado um pouquinho. Eu que agradeço, Ângela, a sua participação aqui. Agradeço bastante. Nilva? Bom, a Ângela falou de uma coisa muito importante, que é a psicoprofilaxia, né? Vamos evitar, né? A gente ouve falar em profilaxia médica, é psicoprofilaxia, uma estrutura, quando eu começo a falar um pouquinho de etiologia, né? Falei da etiologia do suicídio, e aí eu comentei sobre uma desorganização interna extremada, né? E falei da relação ali do sujeito no meio dele. Qual é o meio? Familiar, né? O primeiro meio. E aí, quando a gente fala de suicídio, em muita literatura, a gente vê, a literatura relata o início, a origem na vida intrauterina. Foi desejado, tem muita literatura que mostra a constituição individual acontece desde sempre. E quando a gente fala da psicoprofilaxia, eu costumo falar muito isso no consultório, né? Independente de religião, as pessoas falam, né, nós temos aí o mandamento de ama o seu próximo como a ti mesmo, eu falo bem prático, quem é o seu próximo? Ah, é o outro? Não, é o próximo, fisicamente próximo, é o fisicamente mais próximo. Quem está fisicamente mais próximo? A família, né? Então, é muito importante para a família, quando a gente fala dos sinais, mas espera aí, eu tenho que comunicar quem? O familiar, quem está perto. Quando a Ângela fala de casal e de família, para que as pessoas possam olhar para elas mesmas e ver que mãe eu quero ser, que pai eu quero ser, que esposa eu quero ser, né? Familiar eu quero ser, né? A gente faz projetos e planejamentos para tudo na vida, vamos fazer um projeto também comportamental, emocional, mas eu não estou bem, eu não estou... Ok, perfeito, ninguém é obrigado a estar sempre, né?
e nós não estamos bem o tempo todo. A gente tenta estar bem e a gente faz de tudo para estar bem. E eu posso sim procurar ajuda, e eu devo sim procurar ajuda, e nós não estamos sozinhos. Como diz o Edson, né? Tem profissional de todas as áreas e a sociedade vai se completando. Então, atenção aos sinais do outro, mas atenção ao próprio sinal. De se olhar quando a gente precisa de ajuda. Olhar o outro, mas se olhar também. Né? Importante. Buscar essa ajuda, e eu agradeço bastante a oportunidade também, e é um prazer estar aqui com vocês, né, com a Ângela e o Edson, conversando sobre um tema extremamente importante, e que poderíamos ficar, certamente, a gente abriu, né, que é aí para falar de várias formas de suicídio, velado, explícito, né? E poderíamos ficar por longas horas. Obrigada pela oportunidade e pela participação de todos. Gente, eu que agradeço vocês duas, né, Nilva e Ângela, por terem aceitado o convite. Agradeço muito mesmo. É a nossa singela contribuição para a sociedade, né? É a nossa contribuição para a sociedade, tornar a sociedade um pouco melhor, tornar a sociedade um pouco mais humana, né? É isso que nós três estamos fazendo aqui hoje, tornando a sociedade um pouquinho mais humana, né? Não importa se 1, 10 ou 20 pessoas forem impactadas com essa nossa live, mas o que importa é que a gente levou uma mensagem e que ela vai estar aí, né, disponível, e de um tema que envolve a vida humana, que é algo muito precioso, é algo que a gente precisa voltar a respeitar, a sociedade precisa voltar a respeitar a vida do outro, não ver o outro como uma coisa, né? Antes de alguém ser um alcoólatra, um usuário de droga, um advogado, um psicólogo, um suicida, qualquer coisa, ele é um ser humano, ser humano. É essa humanidade que nós estamos ressaltando aqui hoje, que nós estamos defendendo aqui hoje, né? E que nós precisamos criar essa cultura, reforçar essa cultura de que a vida humana tem valor, de que a vida humana deve ser defendida a todo custo. Importante. Então, eu agradeço também as pessoas aqui que nos cumprimentaram, que participaram aqui e que nos assistiram até agora. Claro que a gente tem temas aí para hora, a gente podia varar a noite aqui, mas a gente não pode fazer lives tão grandes, senão elas ficam maçantes, né? Mas assunto não falta, com certeza não falta. E quem sabe no futuro a gente não volta a falar sobre isso também. Não volta a falar sobre esse tema, que é um tema que infelizmente não se esgota. Infelizmente não se esgota. Então, eu gostaria de agradecer e também me despedir agora, né, de vocês, e em breve, quem sabe, a gente não volta aqui falando sobre assuntos semelhantes, né? Sim. Então é isso, gente. Ângela, um grande abraço. Nilva, um abraço, Edson. Um abraço a todos. Nilva, valeu. Boa noite. Boa noite. Bom, Edson, foi ótimo. Foi ótimo mesmo. Até mais. Muito obrigado mais uma Faremos vez. mais. Faremos mais. Valeu. Faremos outras. Um abraço. Tchau. Tchau.